Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que a prova tenha sido uma forma didática da gente estudar e ter um mecanismo de avaliação. E vamos dar continuidade na nossa aula, especialmente, né, se tratando da leitura e interpretação de cartas e mapas. A gente tem mais alguns conteúdos a serem ministrados até a nossa segunda avaliação. Nessa aula de hoje, tá, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de cartas topográficas que fazem parte aí do Sistema Nacional de Cartografia, essa articulação de cartas, né, começando numa escala de 1 para 1 milhão, né, cartas ao milionésimo e seus desdobramentos. É nesse contexto que eu vou mostrar algumas características, né, de como elas são feitas, como a gente pode fazer a leitura desses produtos cartográficos. Então, vamos para Vamos visualizar um pouco dessas cartas, essa transição aqui para uma leitura na nossa tela. E aqui a gente pode visualizar então a carta de Rio Grande, né, que tem o título é Rio Grande, e o nome então está aqui na da folha, está aqui no canto superior direito, né? A gente pode ver que ela tem um desdobramento aqui em 4 divisões, tá? É a folha SI 22 5B, né? Se a gente for ver lá o sistema de desdobramento, a gente analisa já que é uma escala de 1 para 250 mil, e esse sistema de divisão do território, muitas vezes, não centraliza o principal feição cartográfica no centro da carta, como é o caso aqui de Rio Grande, né? Está aqui no canto superior esquerdo do mapa e você tem uma grande área do oceano sendo representada. Além, né, dessa leitura do título do nome da carta, a gente pode obter algumas informações, né? E, por exemplo, né, a legenda que mostra quais são os elementos, né, da comunicação cartográfica, quais são a forma que as feições cartográficas são representadas no mapa. Pode ver, tem exemplos de vias, né, rodovias, ferrovias, aeroportos, cidades, florestas, campos, matas, tá? Essa legenda que possibilita a gente fazer uma leitura bastante precisa da cartografia. Bem como a gente pode ver também algumas informações, como por exemplo, equidistância de curva de nível. Como o Rio Grande é uma cidade plana e não temos uma amplitude de variação de 100 metros, nós não temos isolinhas de cotas altimétricas. Eu vou mostrar numa carta na sequência da aula. Aqui também a gente pode verificar a localização dessa carta. Tem um outro mapa, né? Mostra aqui um quadradinho pequeno preto que mostra a localização dessa carta Rio Grande. Por olhar a parte de representação, né, é bastante usual, né, utilizar-se cor azul para água, né, tanto aqui não discrimina uma água interior de uma água oceânica, né. O fundo do mapa então tem essa cor, né, de areia, esse amarelo fraquinho, né, e ele discrimina o que são os campos de dunas, os banhados, os canais, lagoas, lagos, né, com cores em tons de azul. Já as cidades, né, tem essa cor magenta, né, uma cor bastante usada, né, ou forma bem usual dentro da cartografia para as áreas urbanas. E as principais rodovias aqui, né, sendo elas numa linha vermelha contínua. Então a gente consegue abstrair bastante informações, né, utilizando fazendo a leitura dessas cartas. Eu vou usar um outro exemplo, né, a carta de cruz alta, eu posso ver as isolinhas também, né? Tá aqui. Tem um exemplo então da carta cruz alta.
Você pode ver que, além dessa representação da cidade em cor magenta, das rodovias, dos rios, nós também temos as isolinhas das cotas altimétricas, porque essa região tem um relevo mais acidentado e tem uma amplitude de variação que possibilita ou que necessita da representação das cotas altimétricas utilizando isolinhas. E essa escala aqui, né, ela já é de 1 para 50 mil. Né? Como é que eu sei disso? Eu já tenho um desdobramento aqui em 5 subdivisões da carta, aqui no próprio nome dela. Né? E se eu faço a leitura aqui da escala gráfica, eu posso também verificar que ela é uma escala de 1 para 50 mil. Tá? E a equidistância das curvas é de 20 metros. Tá? Nós temos um zoom mostrando a localização dessa carta. Fica aí no centro-norte do Rio Grande do Sul. Eu tenho um outro exemplo, né, dessa da Cruz Alta, em uma outra escala. Né? Também é numa escala de 1 para 250 mil. Você pode ver que a área representada numa carta é maior. Já abrange aqui outros municípios, como Carazinho, Santa Bárbara do Sul, Panambi, Juí, né? Que são áreas circunvizinhas de Cruz Alta. Tá? E ah, o detalhamento, né, nessa escala é um pouco mais grosseiro. Então, a variação das cotas altimétricas já variam de 100 em 100 metros e ocorre grandes simplificações, né, ocorrem simplificações da representação do espaço geográfico, porque no mesmo tamanho de papel é apresentado uma área maior. Por isso a gente vai estar utilizando como referência aquela carta de Cruz Alta numa escala mais detalhada, numa escala de 1 para 50 mil. Então, quando a gente olha a primeira vez uma carta topográfica, né, a gente faz essa leitura, né, do título, da localização dela, por exemplo, centraliza aqui no município de Cruz Alta, né, o seu nome, que já revela, né, a escala cartográfica, e a gente faz uma leitura aqui da legenda. A gente pode ver que temos vários, né, arroios, rios nessa carta, são essas linhas azuis. A gente dá um zoom aqui, a gente pode ver que os rios e arroios estão representados em linhas azuis. E as formações, né, vegetais em campos, bosques, né, e matas, né, tem essa cor verde mais escura. E os campos, né, nessa tom de verde mais claro. E a gente também tem alguns pontos cotados, né, que são geralmente os pontos mais altos do relevo. E a partir disso, a gente pode fazer uma interpretação, né, como, por exemplo, delimitar a bacia hidrográfica, fazer perfil topográfico, tudo fazendo uma leitura. Tá? Vou pegar esse canto superior à esquerda, né, porque a gente tem uma bacia hidrográfica aqui do Rincão Pedroso, né, tem esse arroio, né, e ele está limitado, né, pelas estradas, né, e facilita a visualização. Geralmente as estradas elas percorrem as partes mais altas do relevo. Mas eu posso ver, né, que os pontos mais elevados do terreno possuem essa identificação com o X e a cota altimétrica, né, mesmo no valor absoluto. Mesmo que eu sei que varia de 20 em 20 metros, né, eu me utilizo desses pontos mais altos do relevo e das linhas mestras para mim fazer a leitura das cotas altimétricas. As linhas mestras são essas linhas mais grossas. Pode ver que tem linhas finas e linhas grossas das isolinhas altimétricas. Aqui, por exemplo, tem 400 metros. Então, olha aqui. Por exemplo, eu tenho um topo um topo da montanha, um cerro aqui a 427 metros e um arroio aqui no vale. Né? Então eu sei que aqui está a parte alta e aqui está a parte baixa. E essas isolinhas, então, vão variando de 20 em 20 metros. Se essa daqui é 400 metros, e eu sei porque só ela é identificada,
né, com o valor da linha, da cota altimétrica. Essa que está em direção ao rio, ela é uma cota mais baixa, então é 380 metros. Essa linha fina não tem nenhum número que identifica que ela é 380 metros. Mas eu fazendo a leitura da legenda da carta, associada com a leitura do mapa, eu consigo identificar que esta aqui é 380. E essa linha que está a montante, né, porque está próximo do topo da montanha, ela tem 20 metros a mais do que a minha linha mestra, então ela tem 420 metros. Tá? E o ponto mais alto do relevo, esse está marcado com X e 427 metros. Tá? Se eu for fazer uma leitura, né, de todos os pontos altos da carta, eu consigo delimitar uma bacia topográfica, né? Por exemplo, olha aqui tem um ponto alto, né? De 424. E aqui tem um divisor de águas que segue nessa parte mais alta. Por quê? Porque esse arroio corre para essa direção e esse arroio corre nessa direção. Então, aqui no meio tem um divisor de água. Tá? Se eu for unir, né, esses pontos mais altos com os divisores de água, eu vou estar identificando as linhas de cumeada e possibilitam fazer uma separação das bacias hidrográficas. Então, você pode ver, né, que esse arroio corre para cá. Por que eu consigo visualizar? Porque está iniciando aqui, ele está se unindo com outro rio nesse ponto mais ajusante, tá? Então eu consigo identificar que ele está vindo para cá. Da mesma forma esse, né? Ele nasce aqui, a nascente dele é aqui, ele está correndo e se unindo com outro na parte mais ajusante, tá? Se eu for fazendo essa leitura do mapa, essa interpretação, né, tanto dos arroios, né, como das cotas mais altas, eu vou conseguir identificar os limites da bacia hidrográfica, né, aqui passando o mouse, né, e isolar então e separar uma bacia hidrográfica da outra. Por exemplo, essa bacia hidrográfica aqui do Rincão dos Pedrosos, das demais bacias hidrográficas dos outros rios, como por exemplo aqui o Arroio Cambará. Então, é um exercício, isso precisa ser treinado, né? A gente, quanto mais trabalha com carta topográfica, mais feições a gente vai conseguindo interpretar e abstrair informações de uma carta topográfica. Você pode ver também, tem algumas identificações de algumas barragens, né? Barragens artificiais. De acordo com a gente vai dando zoom e vai analisando uma carta topográfica, a gente vai vendo detalhes mais detalhados. Okay? Então, na sequência aí da formação acadêmica de vocês, vão estar trabalhando aí com mapas e cartas e a gente vai estar explorando mais esses recursos visuais. Um bom estudo para vocês, uma boa aula, até a próxima atividade.